Livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 90, Varonilmente. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor, para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime. Todavia, o erro impensado é ensinamento valioso, sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral, no turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulo de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então, iniciemos os comentários deste novo capítulo. O que este advérbio varonilmente nos trouxe a lembrança quando ouvimos a leitura ou quando lemos o título do capítulo 90? Talvez alguns buscassem na memória os nossos hinos nacionais, em que a palavra, o adjetivo varonil, aparece. E aparece até porque a rima é fácil. A rima fácil com Brasil. A gente encontra juvenil, hostil, gentil, servil. E o que mais vocês lembrarem. Mas rima fácil, sim, com Brasil. Mas o termo é característico do ser masculino, próprio do homem, assim diz o Google. E os sinônimos que encontrei: destemido, valoroso, valente, vigoroso, sem temor. Se usado para o substantivo feminino, a palavra também é varonil. O significado na Bíblia: vigoroso ou viril, másculo ou forte. Sempre atribuindo na Bíblia ao homem. Vocês devem pensar, hoje vamos estudar o significado das palavras em português? Bem, nós começamos assim,
porque nos chamou a atenção o fato de Emmanuel ter repetido o advérbio varonilmente no título do capítulo. Deve haver uma razão. E por que Paulo a emprega em carta aos Coríntios? É outra pergunta. A carta se dirigia apenas aos homens da comunidade cristã da cidade de Corinto? Voltemos ao tempo em que Paulo escreve, voltemos ao contexto como nós costumamos abordar. Paulo está em Éfeso, quando escreve a primeira epístola, quando escreve esse capítulo 16, e que também é o último capítulo da epístola. Interessante que nas saudações finais, Paulo escreve na minha própria mão de Paulo. Por que estou achando interessante? É que muitos dizem, não foi Paulo quem escreveu. Realmente, muitas vezes ele ditava. Mas nesta vez, ele diz para os coríntios na minha própria mão. Também deve ter uma razão para que ele enfatizasse. E antes desse versículo em que ele assim fala, que ele escreve, ele diz, todos os irmãos vos saúdam, quer dizer, os de Éfeso, não é? E diz, saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Nós já vimos em outros momentos que com as eclésias dos pagãos, era normal que os homens se osculassem e as mulheres se osculassem também. Paulo escreve que está preparando a coleta para levar a Jerusalém, a Pedro, a casa do caminho, e diz que os coríntios devem também fazer a coleta, como fizeram na igreja da Galácia. Galácia, lembramos, perto da Capadócia, do Mar Negro, e bem distante de Corinto. Então, encontramos no capítulo um planejamento, uma previsão de poupança, de economia. Porque Paulo diz assim, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então Paulo dizia, não espere que eu chegue a Corinto para pensar na coleta. Ele continua, e quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Paulo não pede dízimo, mas conforme a possibilidade de cada um, é que será recolhido a coleta, é que será feita a coleta. E ele não se torna aquele que leva as doações, mas aqueles aprovados pela comunidade é que levarão a Jerusalém. Depois de mais recomendações, no versículo 13, então ele escreve, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Era necessário que os coríntios fossem valorosos, sem temor? Qual era a situação da eclésia para que ele recomendasse portai-vos varonilmente? O historiador Rui Kremer escreve que o antissemitismo, é dizer, o preconceito que os povos tinham contra os judeus quando os recebiam na diáspora, e que foi tão comum na diáspora, o antissemitismo era particularmente forte em Corinto. E para agravar a situação da eclésia, Paulo rompeu com a sinagoga em Corinto. Afinal, o Paulo desrespeitava os costumes judeus e mantinha com a sinagoga
longas controvérsias doutrinárias, como nós lembramos bem disso. E quando Paulo rompeu com os judeus, aumenta o número de pagãos que acudiam à nova fé. Os israelitas atacavam de todas as formas a igreja. Paulo, então, reunindo a comunidade, participa-lhe seu propósito de partir para a província da Ásia, onde era requisitado insistentemente por quem? Por João, em Éfeso, e de onde ele deveria rumar para Jerusalém, a fim de levar o produto da coleta em benefício dos pobres da Casa do Caminho. E é de Éfeso que ele escreve para os coríntios. Nessa epístola, Paulo escreve que se não pudesse ele mesmo recolher as dádivas em Corinto, enviaria o Timóteo. Lembramos o Timóteo? O filho espiritual? Então, que ele enviaria o Timóteo em seu lugar. Os cristãos de Corinto lamentavam a notícia. Sentiam-se órfãos da solicitude paternal de Paulo. Mas o apóstolo mostrou que a igreja já estava consolidada e que sua presença aumentaria o ânimo dos judeus contra a comunidade. Então, nós podemos compreender as exortações de Paulo aos coríntios, quando ele diz, então, a comunidade já está consolidada, e diz, fortalecei-vos na fé, varonilmente, corajosamente, enfrentando as autoridades romanas e os judeus da sinagoga, que se opunham ao trabalho de Pedro e de Tiago menor, na Casa do Caminho, em Jerusalém. Paulo e os companheiros foram recebidos com demonstrações de alegria e muita fraternidade em Jerusalém. Tão diferente da primeira vez em que Paulo lá chegou, e uma desconfiança justificada, sabemos, da presença do ex-rabino. Bem, Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, escreve que Pedro e Paulo estavam fisicamente mudados, guardando no corpo as cicatrizes das lutas que enfrentaram. Cicatrizes que, no caso de Paulo, eram muito reais, com sequelas das sevícias a que fora submetido várias vezes. Eram as marcas do Cristo. No texto que estamos estudando agora, Emmanuel diz que o conselho de Paulo é oportuno para hoje. Que sejamos corajosos, sem medo, diante da dor, antes do desprezo do outro. E Paulo sintetiza, portai-vos varonilmente. A querida Vera Simões, nossa companheira, irmã de Dona Brunilde, no início do Lar de Teresa, a Vera falava muitas vezes em palestras que eu ouvia. Ela falava no amolecimento das fibras da alma. Eu lembrei dessa expressão e refleti também no conforto que nós, privilegiados pela situação do progresso tecnológico, educacional, ou pela profissão que nós atingimos, que nós pouco suportamos dores físicas sem queixas. Ou simplesmente, muito mais comumente, nós nos irritamos com a queda da internet,
com mau atendimento dos serviços, com a dificuldade de transporte, nos queixamos do trânsito a toda hora. Não estamos concordando com isso, com a falta de planejamento, de responsabilidade, a falta de correção nas obrigações, o descaso, as injustiças que vemos. Estamos pensando em como aparece a queixa, a indignação indiscriminada, às vezes sem base, a falta de controle nossa diante de contratempos. E vemos que o exemplo nosso de adultos é assimilado pela criança que bate o pé e grita quando não tem a ordem dela satisfeita. E também vemos quando ela chora desesperada ao sentir a menor dor, o menor ferimento. Que despreparo nosso. E encontramos adultos infantilizados, procurando a rede para descanso, ao invés de compreender os fatos para agir, solucionando a dificuldade que se apresenta. O conforto excessivo amolece a vontade. Esquecemos que tivemos a oportunidade de renascer no corpo físico, nesse cantinho do universo. E tão lentamente progredirmos, como que a brotar, a criar raízes que sustentam ramos e folhagens, assim como lentamente acontece com as árvores. E é nesse esforço de crescer e subir que a alma fortifica as suas fibras. Assim nos comunicava a querida Vera. Emmanuel confirma que Paulo, quando escreve permanecei firmes na fé ante a tempestade, fortes para guardar a lição difícil, do contrário, a dor virá sem esperança. Há expressões de Emmanuel que poderíamos gravar, quando no texto encontramos conservar a fortaleza de ânimo, conservar a resistência moral, não repousar no serviço de elevação. Emmanuel é firme, como Paulo foi aos Coríntios, mas também compreende que tropeçamos muitas vezes, que vamos nos ferir nos espinhos da senda. Pedro e Paulo guardavam no corpo as cicatrizes dos espinhos agressivos que os feriram, mas o espírito não repousou diante do trabalho na sementeira, uma sementeira espinhosa, como foi a que encontraram pela frente. Paulo estimula os pagãos, aqueles que não conheceram o Pai Criador, Pai de todos nós, como os hebreus conheceram. Então, treinar a paciência, conhecer os erros nossos para tolerar os erros do outro, abrir janelas para entrever soluções para obstáculos, podem fortalecer as fibras da alma varonilmente.